Quero te agradecer pela vida do teu filho, do teu servo, do teu amigo que está aqui nessa noite, para fazer a sua obra. Usa ele como instrumento, para treinar uma rodagem que ele tanto amado nas tuas mãos. Basta de negócio, basta de fato, Senhor. E usa ele conforme você tem a tua vontade. Eu repreendo toda a reclamação de tua vida, Pai, e te peço, Deus, derrama a sua glória em nome de Jesus. Amém? Na palavra do Senhor. Outros irmãos? Amém. Que alegria estar aqui, né? Interessante que tempo atrás eu ofereci esse prédio aqui para vender, né? E eu vim dar uma olhada, mas eu não tinha condição de comprar, não tinha uma interferência, até porque nós temos uma igreja muito perto aqui já para lugar. E eu falei, Senhor, isso aqui vai acabar sendo uma igreja, porque é muito bacana esse prédio, tem uma série de salas, etc e tal. Aí quando falaram para mim que estava marcado para eu pegar hoje aqui e falaram dele, cara, já sei o que é, um trabalho pequeno, né? Porque ele está aqui com o meu irmão, no interior, né? E hoje, irmão, eu estou duplamente abençoado porque ela confunde o meu filho com o meu irmão. Vai querer dia, semana inteira, né? Falei para ele, depois é que eu fui novo, como você muito velho. Agora, vai ser um filho, eu acabei muito cedo. E meu filho já tem 23 anos e graças a Deus um amigo, um companheiro tem viajado comigo, nós viajamos essa semana 2 vezes já juntos, né, dirigimos para me ajudar. Amém? Agora é muito bom andar com quem a gente ama e com quem é parceiro da gente, não é verdade? Irmãos, graças a Deus, né, pelo convite de estar aqui, pelos irmãos estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Amém? Irmão Cássio, né? Quanto tempo eu tenho? 3 tempo, né? Mãe, é muito bom. Caminhamos juntos muito tempo, né? Josué, capítulo 1, meus irmãos. Então a gente fica feliz porque Deus prepara o terreno para a gente receber depois a palavra dele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Josué, capítulo 1, versículo 1. Irmãos, você deve ter ouvido muitas vezes essa leitura, esse texto, essa mensagem, mas saiba que Deus, Ele é muito criativo e Ele renova todos os dias as coisas dele. Principalmente a palavra vai te revelar todos os dias coisas novas. Amém? Amém, amado? Amém. Pensou na glória de Deus e sucedeu depois da morte de Moisés, servo ao o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou dar, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este rio, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás de fogo, herdar a terra que jurei a teus pais lhes darei. Tão somente, esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca,
livro dessa lei, antes dele trazer dias e noites, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto dele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Além, levanta sua mão na minha direção, te abençoe, por favor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos neste momento, pedimos a condução poderosa da graça maravilhosa sobre a minha vida, Pai, para que eu possa, a partir deste momento, ser vaso de Deus assim na vida das igrejas, Pai. Senhor, que tu possa derramar o teu azeite neste momento e fazer o teu povo um povo abençoado e fazer da minha vida instrumento do Senhor Jesus. Ó Deus, neste momento, eu me coloco na tua presença. Eu declaro, Senhor, que nesta noite algo sobrenatural vai acontecer na vida das pessoas que estão aqui. Eu declaro, Senhor, que o Senhor vai fazer uma obra tremenda na vida do coração, no interior das pessoas, para que eles possam sair daqui cheios da tua graça em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, e abençoo pelo poder do Espírito Santo. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, pode? Glória a Deus. Nós eu tenho algum tempo já que eu estou no Evangelho, que eu estou pregando o Evangelho, já fazem 30 anos, né? Um pouquinho mais de 30 anos. E quando eu entrei no Evangelho, o primeiro texto na minha vida que eu decorei foi esse texto. E ele funcionou assim a minha vida no ministério, me chamou a atenção de uma forma. Eu me lembro que foi por causa do versículo 9 que o pastor que estava na aula, ele pediu para que nós decorássemos esse texto. Mas há alguns meses atrás, eu estava lendo esse texto aqui, e eu consegui entender algumas coisas que eu não havia entendido ainda no texto. Eu consegui perceber algumas coisas muito interessantes e que nós vamos estar dividindo com você ao longo dessa administração. Algumas coisas gostosas que nós vamos estar dividindo com você ao longo dessa administração. E aqui fala a respeito de um momento na vida de um homem. Todos nós temos na nossa vida um momento em que nós temos ali um encontro com o Senhor, um encontro com Deus, né? Que Deus chega passo a passo, como foi com Jacó, lá no Peniel, né? Como Deus teve aquele encontro com ele, tem todos nós. E chega um dia, Deus fala, hoje eu quero mudar essa vida, né? Eu quero mudar essa vida. E aí ele dá para nós a opção. Ele falava assim, se você quiser, né? Isaías 1:19, ele diz, se você quiser, e se você me ouvir, você vai fazer o melhor fruto dessa terra. Não é assim que é claro? Você vai comer o melhor fruto dessa terra. Agora, existem experiências com Deus que nós, na verdade, não nos tratamos por opção de escolha. Né? Se você perguntar para mim hoje, se eu projetei tudo que eu faço, principalmente ser pastor, ser pregador, se eu projetei que esse era o meu maior sonho, eu diria para você que não. Eu tinha outros projetos, outros sonhos, outros planos, e Deus trabalhou e me trouxe para isso, para falar. E quando eu li esse texto, eu descobri uma coisa muito interessante, que talvez você nunca tenha percebido, essa conversa aqui de Deus com Josué. Porque essa fala de Deus com Josué. E aqui nós percebemos o seguinte, que no momento crítico do povo saindo do Egito, vindo para Israel, mas era um momento crítico, o povo estava ali amassando, não amassando barro, porque não tinha barro, mas andando no deserto por 40 anos. Eles estavam ali há muito tempo andando, então tudo que você diz para um povo que está há muito tempo já ouvindo a palavra, parece que a mente começa a caminhar para o autorizar. Então, eu me lembro de uma pessoa que estava considerando uma vez, eu falei para ela, você tem que orar, eu já oro, você tem que jejuar, eu já jejuo, pastor, não está nada. Precisa de mim, eu sou, pastor, você.
tudo ela já tinha feito, né? Só falta falar, ela tem que morrer. Aí ela não me né? E essa pessoa está transformada. Né? Se chega um momento na nossa vida, né? Chega um momento no nosso ministério, nos acontecimentos da nossa vida, que nós, na verdade, olhamos, temos esse encontro com Deus, e nesse momento, muitas vezes, Deus não dá opção para nós. Deus não dá opção para nós coisas. Foi assim para Moisés. Naquele momento crítico, Moisés, com toda a experiência, Moisés, com todo o seu conhecimento, tudo que ele tinha vivido com aquele povo do deserto, tudo que ele tinha passado, ele tinha muito mais conhecimento que Josué. Mas olha, tem uma coisa que eu vou dizer para vocês. Quando você vê um mentor, uma pessoa que tem alguma coisa para te ensinar, que tem alguma coisa para passar para você, fique de olho nessa pessoa o tempo inteiro. Fique tentando absorver, extrair, aprender com essa pessoa o tempo inteiro. Tente aprender, tente extrair algum conhecimento dessa pessoa, tente atrair alguma coisa dessa pessoa. E Josué, obrigado. Josué ficou o tempo inteiro olhando o que Moisés fazia. E algumas das falhas de Moisés Josué não teve. E quando os 12 espias foram até lá, ver a terra, e eles voltaram de lá, Josué, junto com Caleb, mais Caleb que Josué, eles fizeram aquela terra. Moisés não precisa dar um pouquinho mais de graça para mim. Então, na verdade, Josué e Caleb, eles tiveram aquele desejo, aquela vontade de entrar na terra. Mas eles não conseguiram, não entraram, porque o líder maior, que era Moisés, ele não pensou realmente a situação ele não pensou a situação para entrar na terra. Então, o que aconteceu? Esse homem, ele foi um homem esperto, ele foi um homem ousadio, né? Mas ele ficou observando a experiência que Moisés tinha, ele ficou observando a experiência que Deus tinha dado a Moisés, e ele então chega esse momento que Deus poderia ter falado com Caleb, mas Deus fala com Josué. E Deus disse para ele assim: presta atenção, depois da morte de Moisés, o Senhor total, né? Que Deus se apresenta, o Senhor falou a Josué, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, eu quero a mesma coisa. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu todo esse povo até a terra dos filhos de Israel. E aí ele faz aquela promessa que nós prometemos todo lugar que dá para o nosso pé, quando pensar. Então o que nós começamos a entender? Então, Deus não perguntou nada, né? Eu não disse, você quer? Eu não disse, você está tentando, Deus levanta, você levanta o povo, levanta acampamento, porque você vai fazer, você está recebendo a responsabilidade de fazer o povo entrar na terra. Você é quem vai fazer esse trabalho, né? E aí ele começa a escrever aqui, a encorajar o Josué, e eu fico imaginando a cena, Deus falando, né? E eu fico imaginando nós. Aquele dia que a gente não estava com vontade de orar, tem alguém que estava no dia assim, não estava com vontade de orar, eles precisavam orar, mas estava ganhando, sem força. Não é coisa uma coisa assim, como você? Não, está comigo. E aí, nesse momento, se você dá o verdadeiro da cama, fica em silêncio. Que você dá o joelho em algum lugar que você não está no seu carro e fica em silêncio. E Deus começa a falar aqui no seu intelecto. E Deus começa a trabalhar. Então, eu fico imaginando a cena, Josué diante de Deus. E Deus falando com ele. Porque aqui é um monólogo, não é um teatro. No momento algum você vai perceber que Deus vai falar alguma coisa. Só Deus fala. Aí ele diz assim, encorajando ele, prometendo, fazendo promessa, porque ele faz para mim, para você. Ele diz, o Moisés morreu, tal, a fatura dele está liquidada, agora o problema é com você. Mas isso era um elemento do problema, irmão. Era um povo rebelde, um povo problemático, um povo incrédulo, um povo que tinha visto muitas coisas, que tinha ouvido muitas coisas dos seus pais, mas era um povo que tinha dificuldade de acreditar. Era um povo que dava uma bobeira já ia para a idolatria e ia fazer coisas erradas, porque era um povo muito difícil de lidar.
o que é o sofrimento logo assim? O Senhor, então, ele faz uma promessa, ele fala assim, eu vou te dar tudo que eu prometi. O que eu falei lá atrás, eu quero provar para vocês que eu sou Deus, que não volta atrás com a palavra. Então, todo lugar que vocês conseguirem demarcar, será de vocês. Glória a Deus. Todo território será de vocês. Se vocês na cidade hoje, irmão, contextualizando o que aconteceu aqui, como nós vemos hoje, o território de Israel está no meio do barulho do povo. Você já percebeu isso? No meio do centro do estuário está a terra do judeu. E ali, no meio do estuário, é só agressão, míssil, explosão, homem-bomba. E por que eles não atacam Israel? Porque os Estados Unidos protegem. Os Estados Unidos protegiam o país também, eles atacaram. Os Estados Unidos protegem outras nações e eles também atacam. E eles atacam os Estados Unidos. Eles derrubaram aviões nas maiores potências financeiras dos Estados Unidos, mas em Israel, por que lá não acontece dessa forma com essa violência? Porque Deus disse que onde você pisar a planta do vosso pé, eu vou dar para vocês. Deus deu ou não deu? Deus colocou eles lá na terra, colocou, aí Deus começa a falar assim, mostrar no versículo 4, eles têm do deserto, e desde Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra de Deus, até o grande mar para o do sol, será para acontecer. Ele diz assim, olha, eu sou Deus ilimitado, é o que Deus fala para mim, o que Deus mostra para mim, irmão, o que Deus tem pensado na minha vida ao longo desses anos todos, né, de batalha, como Deus tem pensado, então, como se Deus falasse, né, ele diz assim, desde o deserto, desde o Líbano, até o grande rio e tal, ele está falando de território muito grande. Eu sou um Deus ilimitado. Eu sou um Deus que não tem circunstâncias para te abençoar. Eu sou um Deus que posso fazer todas as coisas para te abençoar. Eu sou um Deus que posso realizar todas as coisas. Eu sou um Deus capaz de fazer todas as coisas. Então, quando você olhar para Deus, quando você for pedir, tem nada de graça. Quando você for pedir alguma coisa para Deus, eu estou me sentindo muita vontade. Eu fico empolgado. Então, presta atenção, quando eu vou pedir alguma coisa para Deus, nós não podemos pedir com limite. Nós temos que entender que Ele é um Deus que não depende das circunstâncias. Esse prédio aqui, irmão, vocês compraram ou vocês estão pagando aluguel? Pagando aluguel, vocês estão comprando, não. Que custa muito caro? E daí, se vocês, para que vocês vão comprar isso aqui? Para vocês fazerem lazer? Sim. Vocês vão comprar isso aqui para vocês fazerem criança? Sim. Vocês vão comprar para trabalhar aqui. Quem é o nosso dia? Quem é o nosso olho da casa? Então Deus é ilimitado. Deus é ilimitado. Deus não tem limite, então Deus não decide. Deus não decide, mas tem essa dificuldade, ele elimina a dificuldade. Porque deixa eu uma coisa interessante para observar, que você vai passar o Jordão, você é pouco, Rio Profundo. E eu tive fazer um estudo a respeito desse, eu queria versículo 9, que eu achei muito interessante, só Deus falar de Jordão, só o rio. E o rio Jordão, a época que aconteceu isso aqui era uma época cheia do Rio Jordão. Então o rio estava muito cheio. O rio estava transbordando. Então não falou para ele assim, ei, vou te dar uma rio, vou te dar uma ponte de adulto, vou fazer uma ponte semelhante a rio de Herói, para você passar com Deus, não, Deus disse, você vai passar. Glória a Deus Deus. não disse como. Você está entendendo? Então esse Deus que estava aqui, do versículo 4, ele não disse como que ele ia passar. Ele não disse como isso ia acontecer, ele não disse que forma ia acontecer. Ele não disse como seria a forma que as coisas se dariam naquele lugar. E aí ele fala uma coisa que eu volto a refrisar aquilo que eu falei, que por que Israel, estando numa posição geográfica estrategicamente desfavorável, os inimigos não atacam, porque é escrito aqui também. Ele diz, ninguém resistirá diante de ti, ninguém resistirá diante de você. Ele diz aqui, vamos ver, numa linguagem de hoje, o
que diz, esse versículo 5 diz assim: você nunca será derrotado. Estou vendo aqui na linguagem de hoje, diz: você nunca será derrotado. Eu serei com você, estive com Moisés, nunca o abandonarei. O Senhor disse para ele: como fui com Moisés, assim serei contigo, desde a sua vida. Não é assim? Não é assim? Então, veja aí, estive com Moisés, e eu nunca vou abandonar você para isso. Então, eu estive com os homens lá, eu estive com Jacó, eu estive com Isaac, eu estive com Davi, eu estive com Elias. A Bíblia fala, irmão, que Elias era igual a mim, igual a você, sujeito a paixões, sujeito a fraquezas, sujeito a todos os erros humanos que o homem pode ter. Você diz assim: ah, mas Elias era diferente, não era. Mas Deus escolheu ele, mas escolheu você também. Deus escolheu ele, a forma de ele era diferente, Davi era diferente. Davi não era jamais igualzinho a você, talvez você seja até melhor do que Davi. Talvez você não tenha cometido os erros que ele cometeu. Ou talvez não, com certeza não. Então, meu amado, é isso que o Senhor, ele diz para mim, isso que eu aprendo, isso que eu entendo desse texto. Que Deus, na verdade, Ele não vai permitir que os obstáculos, que os impedimentos, eles venham, de repente, ser tráveis para que eu continue com aquilo que Deus me prometeu. Porque ninguém vai resistir diante de você, ninguém vai te resistir para que essa pessoa seja impedimento para que você não tenha força para continuar. O Senhor diz assim: você nunca vai ser derrotado. Né? E a palavra fala mais adiante lá no Novo Testamento que nós somos abatidos, mas nós não somos destruídos. Né? Porque ele diz: você nunca será derrotado. Amém? Amém? Quem poderá te resistir? Você nunca será derrotado. Seja forte. Olha uma coisa que me chama muita atenção nesse versículo, é o que Deus fala aqui para mim. Seja forte e corajoso. Deus tem prazer em ser forte e corajoso. Né? Deus tem prazer na vida de gente covarde? Não. Deus tem prazer na vida de gente fraca? Não. Deus tem prazer em pessoas que vivem lamentando, reclamando, dizendo que não pode, que não consegue, que não é capaz. Deus tem prazer. Deus vai investir na vida de uma pessoa dessa? Não. Alguém me perguntou hoje: como é que o senhor consegue cumprir tantos compromissos que eu preciso, porque eu sou muito ocupado? Então, mas e aí? Eu preciso de Deus quer usar pessoas ocupadas. Deus não quer pessoas ocupadas, não. Se Deus quis pegar uma pessoa, aquela pessoa que acorda 9h30 da manhã, fala: eu preciso procurar para ele, mas agora são 9h30 da manhã, eu preciso almoçar daqui a pouco, se eu sair, vou fazer essa passagem. Deus não tem prazer nessa pessoa. Aquela pessoa que quer fazer um empreendimento, quer empreender em alguma coisa, mas ela olha para todas as coisas, é muito difícil, vai demorar para conseguir, talvez eu não consiga, eu não tenho mais idade, mas Deus não tem prazer em pessoas. Nós não vamos chegar aqui, eu não vou chegar a essa pessoa, nesse livro de Josué, se você for na sua casa, você vai perceber quando o Josué entrega a terra, parte que pertencia a Caleb, que foi prometida para ele, por Moisés. Quando ele entrega a parte dele, quando Caleb recebe a parte dele, ele está com mais de 80 anos. E sabe o que ele diz? Eu hoje tenho vigor como tinha quando foi prometido para mim, quando foi prometido para 40 anos. Eu tenho o mesmo vigor, eu continuo com o mesmo vigor de quando eu tinha 40 anos. Amém? Eu continuo com o mesmo vigor, eu continuo a mesma coisa, eu continuo forte nessa pessoa, porque é Deus na vida da pessoa. Então, quem é que se fortalece? É Deus, porque Deus quer que pessoa corajosa. Vamos lembrar um pouquinho de Davi quando enfrentou Golias.
Por que Deus foi doente? Porque teve coragem. Porque se você olhar determinadas coisas que nós fazemos, são verdadeiras loucuras. Quando a senhora vê o que está falando aqui, Jesus, que maluquice, negócio desse tamanho, meu Deus, como é que vai ser? Não sei, não conheço bem a história, mas eu estou imaginando, porque eu estou acostumado a lidar com isso, é um desafio. Meu Deus, como é que vai ser isso? Mas Deus só está honrando, porque houve alguém que tivesse coragem, porque Deus só uma pessoa corajosa. É A verdade. Bíblia diz, sabe a Bíblia diz, irmão? Que covarde, ele nem entra no reino do céu. Ela diz o reino de Deus é tomado à força. Glória a Deus. Amém? Então, o covarde, ele fica encolhido, é aquela pessoa que não vai em busca de nada, e quando as oportunidades aparecem, ele vai naquele momento da parábola dos talentos, né? Que deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. E aquele que recebeu só um, por que ele recebeu só um? Ele tinha coragem. Colocar isso. Ele tem coragem. Aquele que recebeu 5 era um sábio. Ele com ousadia foi investir, ele recebeu outro que recebeu 2, foi fez investimento, aplicou dinheiro, e aquele que recebeu um falou, eu não vou funcionar, eu tenho que devolver, eu tenho que colher o meu bolso, eu tenho que derrubar na terra. Quando o Senhor chegou e falou, ele devolveu mesmo. E perguntaram ainda, ele falava na terra. Agora, preste atenção. Então o Senhor diz assim, seja forte e corajoso, porque você vai comandar o povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos pais deles. Você vai comandar. Então, para isso, você precisará ter força, precisa ter coragem. Irmão, existem atitudes que Deus exige de nós, que Deus cobra de nós, que são atitudes que nós precisamos tomar, atitudes de coragem. Preste muita atenção numa coisa que eu vou te dizer. Tem certas coisas que você vai fazer na sua vida que Deus, Ele quer ver a sua ousadia para fazer. Nunca fazer loucura. Fazer as coisas previamente calculadas, mas ter coragem para usar. Ter coragem para realizar alguma coisa, fazer tudo dentro de um planejamento, de um projeto, dentro de um equilíbrio, tudo bem planejado, porém, não com excesso de medo, excesso de cuidado. Aquela pessoa que diz, não, é melhor ficar em volta da esquina ali, porque vai que você é carente. Se tiver uma nação voltando na frente, ele vai ser carente. E se você ficar ali, depois pode não ter que chegar no manancial. É necessário ousar. É necessário ousar. Ele diz, seja forte e corajoso, porque é você quem vai tocar esse projeto. Quando Deus fala isso no meu coração, irmão, que eu tenho que tocar no projeto, que eu tenho que desenvolver o projeto, irmão, nós temos a igreja lá em Serra, nós temos um negócio, a pessoa conhece lá, né? É grande, 700 metros quadrados. Né? 700 metros quadrados. É tudo que vai fazer lá é grande. Ela tem porra grande, tem que parecer é grande, tudo é grande. Mas Deus colocou no seu coração, você vai tocar esse projeto. Amém? Você vai tocar esse projeto. Tudo que você for fazer, Deus vai colocar aqui, eu preciso assim, que todos os sonhos têm dois que ele precisa. E os seus sonhos, dois que ele precisaria você. Pastor, eu nem pensava, não. Você vai entender o que eu vou falar. Porque quando todo mundo olhar para você, vai dizer, fulano é doido. Ele é maluco, eu não preciso disso. Eu não acho que vai dar certo. Eu não acho que isso vai dar certo. Mas não tem problema se você não acha. Nem sempre você vai ter aprovação das pessoas em tudo que você fizer. Então você tem que buscar primeiro a aprovação do seu parceiro, do caso marido, esposa, filho, etc. Trabalhar em cima dessa gente. Buscar a aprovação de Deus. Amém? Buscar a aprovação de Deus. E não na bola para a torcida. Porque se você ficar ouvindo a torcida, imagina um jogo de futebol. Todos milhares de pessoas lá gritando, vai, outro não, chuta ele, tira, vai, não sei o que,
lado do celular. Vai ficar maluco, vai ficar rodando a bola para fazer. Presta atenção, muitas vezes a opinião dos outros, ela não é tão importante para nós, porque cada um tem uma opinião. É verdade. Se você for entrar na igreja e perguntar, pastor, qual ator que cada irmão quer, você vai ter uma igreja assim, no mínimo de umas 200 cores diferentes, porque cada um gosta de um ator. É verdade. Então, muitas vezes, o líder, o crente, o servo de Deus, ele precisa ser forte e corajoso para tomar decisão. Tem coisas que Deus vai colocar no seu caminho, mas vai exigir de você decisão. Vai exigir de você decisão, irmão. Mas para tomar decisão, precisa ser forte e ser corajoso. Precisa ser forte, precisa ser corajoso, precisa ter coragem para agir. Aí no versículo 7, Deus já muda a forte, ele muda o tom da conversa. Ele diz assim: seja forte e muito corajoso. Olha aqui, antes ele diz: seja forte e corajoso. Agora ele diz: seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e diga de acordo com a palavra, com a lei que eu quero Moisés de Deus. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, senão em nada você terá sucesso. E se você obedecer, em tudo você vai ter sucesso. Agora, ele diz o seguinte aqui, nesse versículo 7. Seja forte e muito corajoso. Muito corajoso. Existem coisas, irmãos, que nós precisamos ter coragem. Existem coisas que nós precisamos ter muita coragem. Existem situações que nós precisamos ter um pouco de ânimo. Mas existem situações que nós precisamos ter muito ânimo. Quantas situações você terá, se ainda não viveu, em que você vai olhar para aquele momento e vai dizer: Deus, eu acho que eu não consigo viver mais 10 dias dessa maneira. Eu acho que eu não consigo suportar essa situação. Vai, a dor, a pressão, o cansaço. Meu Deus, quantas coisas acontecem comigo, quantas dificuldades faz para realizar isso. Mas saiba de uma coisa: Deus realmente quer pessoas corajosas. Deus realmente está procurando pessoas corajosas. Você pergunta: por que tal igreja cresce? Por que tal pessoa cresce financeiramente? Você pergunta: por que tal pessoa prospera? Pergunta a trajetória dessa pessoa. Pergunta a história dessa pessoa. Como é que essa pessoa prosperou? Como é que essa pessoa cresceu? Como é que essa pessoa empreendeu para ela chegar até aqui? Pergunta para essa pessoa. Leia a biografia dessa pessoa, a história dela, a história pregressa dela, para que você possa entender como você tem que conduzir a sua história. Como você tem que conduzir a sua história. Eu estava falando com dele, eu fui pastor de Estados Unidos. 2 anos e meio, pastor. Quando eu cheguei lá não existia igreja particular, conhecia ninguém, nenhuma pessoa. E eu senti no meu coração que eu tinha que ir lá e abrir uma igreja lá em Portugal. Peguei um ano que nunca tinha entrado em Carlos, não sabia o que era Carlos, onde separava. Ele passou na net e acha que é Carlos, não quer que Carlos não quer, vai chegar em Carlos. Chegou em Carlos. Quando chegou em Carlos assim, eu me sentia Jesus entrando em Jerusalém. E fui lá começar a pregar o Evangelho. Sabe o que eu passei? Para fazer o Jesus, ninguém quer fazer tudo que tem gente. Sabe o que eu passei no Jesus? Eu comprei uma parte lá. E eu saí na rua lá, se for lá na igreja hoje, vai também ter todo mundo, vou dar lá para vocês. Se eu não pagar lá no quando hoje vai na igreja, vai ter que levar o papai e a mamãe.
senão não vem a bala. Quando foi a noite, ele estava cheio de gente, pensando que a bala, mesmo entreguei a palavra para todo mundo, e depois eu entreguei a palavra para ele. E aí, eu falei, olha, tal dia tem bala de novo, tal dia tem bala de novo, até que foi. Daqui a pouco acabou a bala e o povo ficou de igreja. Mas tem momentos que estamos precisando ser corajosos para fazer aquilo nada. Eu não imaginava que vou viver tantas coisas que eu já vivi. Mas sempre eu tive muita coragem para ver. Muitos desafios surgiram, muitas coisas surgiram. E quantas vezes, pastor, eu perguntei para Deus, né? Deus, por que o Senhor me dá isso? Por que o Senhor não faz aquilo? Por que o Senhor me usa para isso e para aquilo? Deus não quer assim. Calma, que eu estou fazendo, eu estou te treinando. Eu assumi há 2 anos e alguma coisa, a superintendência regional da igreja quadrangular, com 30 igrejas hoje. E eu falei, Deus, por que você não me conheceu 30 anos? Você estava mais novo, não tinha mais ouvido, eu não saberia como cuidar disso. E aí vieram um problema depois. Quando vieram um problema, eu disse, obrigado por isso, 4 horas, né? Eu queria ter cabelo só no lado, eu não queria nem do lado do tempo, eu queria falar. Porque precisa de atitude. Então, o que Deus fala para você nessa noite, eu sei o problema que ela tem que fazer conhecer algumas pessoas, eu para os irmãos, eu não conheço a vida, a intimidade das pessoas. Mas eu quero dizer para você uma coisa, eu não sei o que você está vivendo nessa noite, exatamente nessa noite. Mas Deus me mandou dizer para você ter coragem que Ele vai te dar a vitória nessa noite. Ele mandou dizer para você nessa noite que, olha, Ele não perguntou nada para Josué, Ele não pergunta nada para você, Ele diz para você, seja forte e corajoso, muito corajoso, porque eu vou te colocar em ordem. Você não vai ter derrota. Amém? Você tem algo, tem um projeto para entregar na sua mão, tem um projeto para você carregar, tem um projeto para você desenvolver, mas para isso seja forte e corajoso. Amém? Então, é como se, irmão, é tão forte o cara do meu coração, que é como se Deus realmente está dizendo que fala isso para o povo, não estou revelando nada não, estou falando aqui que está ardendo no meu coração, né? Faça o meu povo ser forte, corajoso, o projeto é grande, mas é Ele que escolheu para entregar esse desafio na mão, para colocar esse desafio na mão. Aí ele fala sempre do que você escrito no livro da lei. Estude dia e noite. E se esforce para viver de acordo com o que está escrito no livro. Se você fizer isso, você vai ser feliz. Então, se você pode colocar no seu coração, a cada passo do desafio que você vai enfrentar, você diz, Senhor, me dá essa direção. Vem para a palavra, lê a palavra, né? Abre a Bíblia, lê texto que você conhece. A Bíblia não deve ter uma caixinha de promessas. A Bíblia não deve ter um livro de história que a gente abre e abrimos aqui, né? Deus fala comigo, Ele sabe, né? Eu conheço uma história que é uma ilustração, né? De uma pessoa que estava ali e ele pensando em suicídio, queria se matar, depois vou me matar, mas antes de matar, vou ler a Bíblia. Quando ele abriu assim, saiu lá naquela passagem quando Judas disse, quando o Senhor Jesus disse para Judas, o que tem de fazer, faz igual agora. Imagine que é uma pessoa de suicídio. Amém? E quando a pessoa, de repente, ela pensa em alguma coisa, ela pega alguma coisa, ela vai lá na Bíblia e vai para o sorteio. Né? Vai para o sorteio e diz, Senhor, fala comigo. Aí está uma palavra que não é aquilo que ela está querendo, então, ela fazendo aqui, né? Ela acha outra palavra, né? Ela quer alguém que o Senhor fala assim, onde você colocar a planta do vosso Deus,
Aleluia, Senhor, obrigado, meu Deus. Né? Que nós queremos ouvir coisa boa. Pega uma questão correta, tenta achar um versículo lá de representação sobre esse lugar. Tenta achar um versículo lá de correção, só sentido, só coisa boa, que não era apanhado. Ali só tem coisa boa. Quando eu fazia a rádio, me lembro do dia, tinha esse negócio que eu falei, falou, pastor, tinha uma palavra pra gente, tá no sorte. Então, eu falava, tá bom, vou pegar a Bíblia lá e li o versículo, né? Aí, o meu irmão ficava todo dia, eu comecei, só que esse escritor está falando, falou, qual foi o teu palavra comigo? Quer só que eu fico tendo passando. Então, nós temos que, em nome de Jesus, meditar na palavra, ler a palavra, ler a Bíblia. Né? Para que nós tenhamos direção de Deus, para nós termos direção de Deus, porque, irmãos, quando você vai construir um prédio, você precisa de uma planta. E o engenheiro que acompanha a parte técnica do prédio, ele vai estar lendo os desenhos, onde estão as fundações, onde estão as estruturas, que tipo de ferro que ele vai usar, que foi projetista do cálculo estrutural, já fez o cálculo, está tudo certinho. Ele tem todo um projeto, ele tem toda a sequência daquele prédio. Amém? Tem toda a sequência daquele trabalho. Deus tem um projeto para você, pode vir para mim. Deus tem um projeto para a sua vida. E Ele tem tudo isso já tratado na palavra de Deus. Atente para a palavra de Deus, atente para aquilo que Deus está falando para você. Que Ele vai te dando todas as diretrizes de como você deve fazer. Ele vai te dando todas as direções, Ele vai te dando um mapa de como você deve realizar o seu projeto. Ele vai te detalhe. Deus pode usar uma pessoa para revelar alguma coisa para nós? Pode. Deus pode usar uma pessoa para dar uma profecia para nós? Deus pode. Mas o teu projeto, Deus manda parar para você nessa noite. Está escrito aqui dentro da palavra. Então busque o teu projeto. Deus pode usar a base aí para falar, para que a gente faça. Não sei como você vê, como você entende, mas para o teu projeto, que Deus manda dizer para você nessa noite, esse teu projeto está escrito aqui na palavra. Ele vai te revelar a cada dia, Ele vai te revelar a cada momento, a cada tempo, a cada instante, Ele vai estar te revelando o teu projeto a cada dia. Cada dia Ele vai, você vai abrir a Bíblia não nas portas, mas você vai se propor aí um compromisso de leitura com Deus, um compromisso de busca da palavra, e Deus vai fazer essa obra na sua vida, Deus vai fazer essa obra no seu coração, Deus vai fazer essa obra na sua casa, Deus vai fazer essa obra na sua vida profissional, porque Deus vai fazer o seu ministério, porque Deus, quando promete, Ele cumpre aquilo que versículo 9, versículo 8, Ele diz: fale para as pessoas desse livro. Fale da minha palavra para as pessoas. Olha como Deus está falando para você nessa noite. É no momento que Ele te prosperar, que te colocar em posições especiais, é para você falar dele. É para você honrar a Ele. Para você honrar a palavra dele. Para você honrar aquilo que Ele está dizendo para você fazer. Fale dele. Fale de Deus. Fale da palavra dele. Interessante, irmão. O que aconteceu aqui da pastora confundir aqui, né? Achar que a igreja não fez muito. E ele faz o livro aqui, eu gosto, não precisa nem falar nada, filho, irmão, tem semelhança. Então Deus quer que você semelhança com Ele. Amém? Deus quer que nós semelhança com Ele. Que nós sejamos conhecedores dele. Se perguntar para você quem é seu pai, ele conhece muitas particularidades minhas. Você está entendendo? Você tem que conhecer o seu pai. Tem que conhecer os seus. Aí nós percebemos aqui que quando chega o versículo 9, Deus quiser. Aí Deus não fala mais nada. Aí quem fala é Deus é. Só que não fala, porque Deus vai falar com as pessoas, não questiona Deus nenhuma palavra. Irmão, eu não sei
Claro que eu não sei o que você tem passado, o que você tem visto. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu sei te dizer uma coisa de todo o meu coração. Deus está dizendo para você que Ele é com você nessa liberdade. Ele é com você nessa peleja, Ele é com você nessa batalha, Ele é com você nessa luta. O Senhor é contigo, meu irmão, minha irmã. Deus é contigo. Então, se você tem chorado, tem lamentado, tem enfrentado um problema com um familiar iniciado, sabe de uma coisa? Essa vida é um projeto que Deus colocou na sua mão para você fazer. Para você orar, para você trabalhar, para você jejuar dele, para você pregar para ele, para você falar dele para Deus. Que existem pessoas na nossa vida que elas não adianta ficar falando para ela todo dia. Tem que falar dela para Deus todo dia. Para Deus, aqui, Pai. E aí você vai lá e fala do Evangelho, mas reza com oração. Cada uma das situações que há dentro dessa igreja nessa noite, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando para restaurar, para mudar o quadro, para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Deus está trabalhando para fazer algo grandioso na vida desses amados pessoas. Eu quero que você tome posse disso, meu irmão, em nome de Jesus. Que você tome posse dessa palavra, que você receba essa palavra, que você receba essa meditação no seu coração, que você receba isso dentro de você, para que você saia nessa noite aspirando coisas maiores, desejando coisas maiores, sendo mais corajoso, sendo mais ousado, sendo obediente, sendo aquele que Deus escolheu para desenvolver um grande projeto através da sua vida. Então, toma posse disso, meus irmãos. Toma posse dessa palavra nessa noite, que Deus vai honrar a sua vida em nome de Jesus. Amém. Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar a sua casa. Deus vai honrar a sua família. Deus vai honrar a sua vida. Amém? Deus vai honrar você. Acredite nessa palavra, irmão. Acredite que está escrito aqui, porque Deus cumpre o que Ele promete. Deus faz o que Ele fala que vai fazer. Deus realiza o que diz que vai realizar. Amém, irmão? Então, guarda essa palavra no seu coração. Eu tenho vivido, irmãos, e essas condições. Tudo que eu pedi para Deus, desde o início, desde quando nos casamos, eu venho pedindo muitas coisas para Deus, e Deus vem dando. Deus dando, pedi meus filhos, Deus deu meus filhos. E foi interessante, pastor, quando nós nos casamos, passou um tempo, a pastora ficou grávida, e aí veio Carlinhos. Depois de 4 anos, ela ficou grávida novamente, foi Deus, ela veio mais um menino, ela veio outro menino, veio outro menino. Passaram 7 anos. Oh, Senhor, tem tanta vontade de ter uma menina, não dá para ficar mais difícil, né? No dia seguinte, nós chegamos. Meu Deus. Aí passou o caso do exame para ver o teste de bebê, e ela chegou no meu exame do lado, outro menino. Falei, aí, já tinha 2, né? Aí eu olhei assim, sexo feminino. Obrigado, Deus, então, os meus sonhos têm sido realizados. Amém? Amém, não? Meus sonhos têm sido realizados, meu irmão. Deus tem atendido. Deus tem ouvido. Deus quer orar pela sua vida. Eu quero orar pelo seu projeto. Não permita, pastor, eu quero orar pelo seu projeto. Quero que você coloque em pé, então.